Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar aí, né, mais uma aula. Eu estava olhando aqui no calendário. Hoje é a nossa última aula. Semana que vem eu vou fazer a revisão, tá? Porque depois já é a prova, ok? Então, de trabalhos, né? Quem fez, fez, quem não fez. Quem está com algum problema, me manda e-mail, se explica, como eu já falei em outras aulas. Eu não tenho uma, uma bola de cristal, né, para adivinhar qual é o estudante aí que está com dificuldade, às vezes, na internet, né, ou está com algum problema pessoal, tá? Pode me mandar mensagem, me mandar e-mail, que eu estou sempre respondendo. Eu ando um pouco atrapalhada, né, porque é muita coisa agora nesse momento, né? O Estado pediu um monte de documento aí para nós, né? Na PA, então nós estamos numa situação bem complicada aí para comprovar a efetivação, né, da participação das famílias. Mas vamos dar um jeitinho aí, viu? Então isso está nos dando, está tirando até o nosso sono. Ai, ai, ai. Mas, né, vamos ver o que vai dar, né? No final dá tudo certo, tá ok? Pessoal, em relação ao PI, as equipes do PI têm alguma dúvida, precisam de alguma ajuda? Eu não recebi nada. Pessoal, eu me perdi um pouco no prazo. Até quando que é para mandar o PI? Eu me perdi, sabia? Eu sei que o Aisla mandou, mas eu que não me acho mais. Alguém sabe a data? Tem que mandar o vídeo. Alguém sabe? Bom dia, Ana. Senão eu vou ver com a Aisla depois. Vocês têm que mandar o artigo, o vídeo e o questionário sobre aquele assunto. Acho que são 2 grupos da sala de vocês que escolheram a psicologia educacional escolar, né? Tá bom? Então vamos lá. Eu realmente eu não lembro, Fábio, juro para vocês. Vou perguntar aqui para o Aisla, espera aí. Ele manda os recados, mas sabe, gente, é tanta. Perguntar aqui já, espera aí. Às vezes ele demora um pouquinho. Deixa eu colocar lá no grupo dos professores, que daí fica mais fácil. É porque daí agora. Opa, minha internet não está funcionando. Professora, eu já estou pesquisando aqui, porque eu já mandei para a turma as datas e para os professores eu mandei por e-mail os grupos. Que eu Mandasse para mim. lembro, que eu lembro é um Mandasse. grupo só, inclusive é o meu grupo, que é É, do projeto com a professora. E se a professora puder disponibilizar um tempinho no final da aula, que a gente já tem umas ideias, tá bom? uhum. Então Mas tá. se eu não me engano, é até dia 30 desse mês. Daí fica a critério dos professores separar um espaço na aula, né? Depois dessa data, conforme o calendário dos dias das semanas, né? Daí Uhum. a equipe apresenta o vídeo, tem um questionário também E tem um e o artigo. artigo científico. É, só um pouquinho aqui.
Mas, se eu não me engano, até dia 30, ou dia 30 até dia 30. Porque depois nós temos que passar as notas para os demais professores, né? E tem que salvar o trabalho de vocês num drive também. Credo. Só um pouquinho, tá? Achei. Deu. Bom, então tá bom. Aham. Daí eu perguntei aqui. Ok, daí ao final da aula, é que à noite são 2 grupos, eu acho, ou 3, daí acho que mais o grupo de vocês, Tá ok, então vamos para a aula, para fechar, né? Professora, achei, tá 30/11 mesmo. Então vocês ainda têm um tempinho, né? Daí nós podemos combinar, Gisele, a nossa última aula é dia 24. Daí eu acho que uns 5 minutos aí, no máximo 10, dá para vocês apresentarem, né? Sim, pode ser. Né? Daí já fica para a aula do dia 24, que é a nossa última aula. Tá ok? Tá ok, professora. Uhum. Então vamos lá. Pessoal, eu coloquei lá alguns artigos para vocês sobre, né, os temas que nós vamos abordar hoje, que é sobre a formação do professor, que é fundamental, tá? Nós temos percebido que quem está na linha de frente hoje, de maneira geral, tá? Que tem muitos professores com uma formação que precisa avançar, precisa melhorar, né? Aqui também o papel do professor, tá? O papel do professor realmente na escola, porque às vezes Travou para todo mundo, né? A professora saiu, eu acho. Deve ter dado algum problema. alguém me derrubou, eu acho, ou travou, né? O Skype é que os alunos me derrubam. Travou mesmo, professora. É. Pareceu que saiu. Uhum. No Skype eles me derrubam, aqueles danados. Bom, a abordagem aqui sobre o papel do professor, como nós já trabalhamos várias vezes, discutimos, vocês também trouxeram essa discussão nos trabalhos de vocês em relação assim que às vezes você precisa rever com esse professor qual é o papel dele, né? Qual é o papel do professor, qual é o papel da escola, qual é o papel do psicólogo, qual é o papel do gestor, do secretário, né? Às vezes o secretário cuida de tudo, menos da função dele. E nós tocamos o barco, né? E mais aqui? Eu coloquei também um artigo sobre a saúde, né, na escola, que eu vou falar um pouco hoje, sobre esse acompanhamento da saúde, né? Deixa eu ver que mais. Subjetividade. A família e a escola também, né? Qual é o papel da família? Eu estava ouvindo um vídeo, só que eu estava pesquisando, né, organizando algumas aulas, e daí eu achei um vídeo
muito interessante, daí eu fui atender o WhatsApp e acabei me perdendo. Mas a psicóloga, ela estava colocando exatamente essa questão assim, né? Que a família, ela precisa, né? Ela precisa assumir o papel dela. A escola não dá conta disso. É igual ontem, as acadêmicas. Deixa eu ver se ele deu já. As acadêmicas. O Gladson respondeu aqui, ó, até dia 30 mesmo. É o prazo para vocês, tá? Bem isso. Só que daí não vai dar tempo de apresentar, né, pessoal? Porque as aulas terminam dia 30. Né? Mas o que eu sugiro? Que mesmo que vocês não terminarem, né, comentem nas aulas de vocês. Bom dia, Giselda. Tá? Comentem nas aulas, né, pelo menos, tire, sei lá, o professor que dê 5 minutos, né, para vocês compartilharem aí a pesquisa de vocês. Então, elas trouxeram um caso ontem muito interessante, que era, elas tinham que fazer um estudo de caso, que o pai e a mãe eram alcoólatras. Era o caso real que elas trouxeram. E o menino estava indo muito mal na escola. Então, veja bem uma coisa, a escola não dá conta disso. Como é que a escola vai dar conta? O que a escola faz? Dá o máximo de apoio para essa criança, verificar com o conselho tutelar, verificar com a rede de proteção se essa criança não está sofrendo abusos, não está sendo violentada devido ao alcoolismo. Hoje mesmo eu fui ao banco bem cedo, que eu vou bem cedo quando eu tenho que resolver alguma coisa, que eu sou da terceira idade, né, da maioridade. Aí eu cheguei lá, tinha um senhor tentando tirar dinheiro, caindo de bêbado, caindo alcoolizado, dava para sentir de longe. Daí, ele não tinha condições nem... Aí eu ajudei ele e tal, ele pegou o dinheiro dele, provavelmente ia beber mais um pouco. Mas assim, então tem coisas que a escola não dá conta. Agora, o que nós temos que entender? Qual é o papel desse professor? Qual é o nosso papel? É que naquele momento em que aquele estudante está conosco, ele precisa ser muito bem acolhido, assistido. E claro, nós precisamos ter um olhar, observar se esse estudante, ele não está sofrendo abuso. Final de semana, essas casas de acolhimento aí não tem vaga, né? É muito complexo isso aí. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, tem vários materiais, né, pessoal? Então, cada um, né, se alguém se interessar, né, mais pela psicologia escolar, raramente, são poucos, né, os acadêmicos de psicologia que se interessam. Muito raro. Então, vamos lá. Eu acho que essa aqui era da aula passada, que eu acabei não trabalhando. Então, a escola, a família, a sociedade, o papel da psicologia, a prevenção da saúde. Tá? Então, o que nós temos que pensar? Primeiro, quem é a família hoje? A família de hoje não é a família de tempo passado. Pode ser que daqui a 5, 10 anos o modelo de família seja outro, a sociedade ela está caminhando rapidamente. E assim, nós temos que parar com esse papo, né? Porque, né, há anos atrás os modelos de família eram melhor, porque agora não é. Sabe? Não existe modelo de família melhor ou pior. Tá? Para nós, psicólogos. Nós temos que trabalhar o quê? O modelo de família
para que essas pessoas que compõem essa casa, esse lar, esse espaço, eles estejam bem. Então, aqui o monoparentais, o desfragmentadas, né? O que são as famílias numerosas desfragmentadas? Né? Um casou, um se separou, um mora lá no Pará, né? O outro mora aqui, o outro mora lá. Tem pessoas que estão há anos sem ver pai, sem ver mãe, sem ver irmãos. Aqui, do contato diário com os avós, né? Os pais passam cada vez menos tempo com os filhos. Eu atendi uma senhora um tempo atrás, que ela estava 6 anos sem ver os netos, porque a nora não queria. Então, tem isso também, né? Tem essas coisas. Percentagem de filhos nascidos fora do matrimônio, então tem pessoas que têm mulheres, filhos, né? Daí a mãe já casou, o pai já casou de novo, daí tem outros, ou adotam. Mulheres, né, portuguesas têm o primeiro filho cada vez mais tarde, né? No Brasil também ainda, né, a mulher madura hoje, que não teve filhos na adolescência, ela está repensando, tá? Então, hoje, o último censo, tá? O último censo deu 1,5. Então, as famílias brasileiras, o último censo, tem 1,5 filho. Então, diminuiu, né? A República aqui Federativa do Brasil, os estados aqui. Então, lá, né, na Constituição Federal, eu coloquei aqui uma parte da Constituição Federal. Então, quando nós vamos trabalhar a questão legal de qualquer situação, seja do idoso, né, nós estamos aí na Semana da Consciência Negra, seja do negro, do deficiente, da questão dos gêneros, da questão da mulher, enfim, né, no geral, tá? Primeiro nós vamos aonde? Na Constituição Federal. O que a Constituição Federal, ela traz sobre aquele assunto? Depois eu vou para onde? Para os documentos da atualidade, que estão em vigência. Se é da Secretaria da Saúde, eu vou lá no Ministério da Saúde, eu tenho que ver como que o Estado, né, sempre fazendo a escadinha. As 3 instâncias, federal, estadual e municipal. Tá? Então, aqui, ó, soberania, cidadania, dignidade à pessoa humana, os valores sociais do trabalho, o pluralismo político. Tá? Aqui, ó, o dever do Estado e da família. Artigo 205 da Constituição Federal. Eu já falei várias vezes para vocês. Tá? Estudar a Constituição não é só coisa de advogado, é nossa também. Tem na internet, é só baixar. Eles querem mudar a Constituição. Então, o povo brasileiro que se esperte. Vá ler para ver. Aí, aqui, ó, o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania, da qualificação para o trabalho. Se você lê a Constituição, ela é perfeita, gente. Ela não discrimina ninguém. Se você ler as portarias, se você ler de todas as áreas, não existe discriminação. A discriminação está, sim, nas atitudes. E é esse o nosso papel dentro da escola. A escola não pode. E tem. E como tem? Você vê lá na educação infantil, você vê numa escola especializada, você vê dentro da universidade.
Qual é o dever da família e da sociedade e do Estado? Eu vou até ler. Artigo 227. O dever da família, da sociedade e do Estado é assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Por isso que eu falo, né? Se nós realmente efetivássemos a Constituição, para que ter outros monte de documento? Aí, ontem, as meninas foram apresentar a pedagogia um estudo de caso de deficientes, trouxeram até a portaria desatualizada, porque de tanta portaria que tem. Então, se seguisse a Constituição, para que criar outra palhaçada? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem muita gente que critica o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Porque o maior problema nosso, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado justamente porque pela negligência familiar, tá? E pelo abuso do trabalho infantil. Não sei se vocês têm acompanhado as notícias. Isso aí está voltando de novo. Nunca acabou, mas tinha diminuído. Artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Pessoal, quando se trata de espiritualidade aqui, nós não estamos tratando de igreja, nem de nome de religião. A espiritualidade aqui, ela está vinculada às relações. Pessoal, o que eu faço às vezes com pais? Eu abro a Constituição e leio. Pego o Estatuto da Criança e do Adolescente e leio. E leio para o pai. E digo assim, quem te obrigou a ter filho? Aconteceu, bereré, bereré, tá. O filho é teu. Ele não é meu. Tá? Mudanças socioculturais da família e da escola. Tá? Então, as escolas se caracterizam pelo quê? Pelo aumento das taxas de escolarização. Então, o Brasil já venceu muita coisa. Às vezes, nós olhamos o Brasil e vimos, assim, só o lado negativo. Não. Muita coisa, gente. Tá? A própria questão do afrodescendente, do deficiente, a própria questão do gênero, claro que tem muita gente preconceituosa, sofre perseguição, a questão da mulher. Hoje a mulher tem mais coragem, ela se manifesta. Nós já temos escola para todos. É muito difícil faltar vaga em escola. Tá? Muito difícil. Aqui no estado do Paraná, porque o governador mandou fechar um monte de turmas. Mas ele vai ter que reabrir. A heterogeneidade social e cultural. Então, a escola, gente, imagina, né? Brancos sentavam de um lado e os afros do outro.
Hoje, olha, eu tenho bairros aqui em Curitiba que não já se misturou tanto, né, as etnias, que já está criando outras etnias. Aqui a solução para a participação da gestão. Então, descentralizar os poderes, isso o Brasil já fez. É o que eu coloco. Por mais que o governador quer que a educação seja de um jeito, o prefeito, o vereador, a escola tem autonomia. A escola tem conselho. O conselho dentro da escola, a escola tem o conselho municipal, tem o conselho estadual, tem o conselho federal, não é assim? Até para mudar a cor da escola, ela precisa da autorização do conselho escolar. Então, não é assim, entra uma pessoa e, eu quero a escola assim, né? Você não vai querer nada, meu filho. Tá? Então, a transformar cada escola a fins. Então, o Brasil, ele tem uma lei de diretrizes e bases que nós levamos 35 anos para mudar, que dá autonomia. O reforço da autonomia, o reforço da liderança. Tá? Sabe o que eu não entendo? Os professores, os pais, os gestores e os líderes, nós temos muita força. O problema é que falta que eu digo, gestão compartilhada, falta trabalho em equipe. A escola é um lugar que, às vezes, eu vejo muita atitude feia. Ontem eu fui trabalhar presencialmente, a minha diretora me chamou. Claro que eu tenho as minhas falhas, eu penso que eu não falho. Eu tenho falhas, sim. E disse, professora, a senhora é a única profissional que não está me dando problema. A senhora não faz fofoca, a senhora não ri de ninguém, a senhora não fala mal de ninguém. A senhora faz o seu trabalho, a senhora chamou os pais para a senhora. Então, é isso. Você tem que saber qual é o seu papel. E a escola, quem for trabalhar em escola vai perceber isso. Tem escola... Eu tive que chamar vários profissionais e falar, meu filho, o professor ir lá com a melhor boa vontade, dar o plano de aula, do jeito dela, explicar, e o outro professor ainda ficar rindo dela. Mas eu chamo para gente, eu falo, escuta, que falta de respeito é essa? Como é que você quer ensinar? Como é que você quer ser um modelo? O professor é um modelo igual nós, psicólogo também. Tem muito psicólogo aí mal resolvido. Não que eu também não tenho as minhas questões aí, que eu acho que eu nunca vou mais resolver, né? Eu já me acostumei com elas. Mas nem por isso que eu vou transferir os meus recalques para o outro. Então, a escola tem muito disso, tem que ficar esperto. Eu sou esperta dentro de uma escola. Porque tem muito joguinho desnecessário, Tem professor, eu não quero pegar aquela turma. Por que você não quer pegar aquela turma? Aquele professor lá é muito ruim. Mesmo se fosse, ela não tem o direito de falar. Aqui, o desenvolvimento de uma gestão participativa. Então, o psicólogo escolar, ele também vai se agregar de muitas ferramentas da psicologia organizacional.
porque a escola é uma organização, né? Tem muita gente que é contra dizer que a escola é uma empresa, mas ela não deixa de ser uma empresa. Ela não deixa de ser uma empresa. Pais, a participação não se resume só na informação sobre os seus filhos. Tem pais que podem contribuir muito com a escola. Os estudantes não são apenas consumidores passivos transmitidos pelos professores, mas sim coprodutores dos saberes. Todo mundo deve ter a voz ativa dentro da escola. Não para fazer fuxico. Tá? Não para isso. Tá? Mas para dar sugestões, para melhorar. Porque o recalcado ri da cara do outro. O que ri do outro precisa de ajuda. E na escola tem muito disso. Pessoal não docente, né? Então, o técnico, a que cuida da merenda, o inspetor, tá? Tudo isso. Eles também têm voz ativa. Tá? Eles também têm voz ativa. Aconteceu um negócio na prefeitura de Curitiba. Há muitos anos atrás, a prefeitura de Curitiba, ela não fazia prova escrita no concurso. Questões discursivas. Só objetiva. Então, eram 50 questões objetivas. Se o professor acertasse 50%, ele ficava na fila de espera. E ele ia sendo chamado. Tá? Eu corrigia naquela época, a gente corrigia a prova na mão, né? Hoje não, né? Hoje tem tudo, tecnologia para corrigir. Ficava lá dias e dias corrigindo aquelas provas e passava por 2, 3 pessoas, né? Fazendo as correções e tal, gabarito, à mão. E um belo dia, eu trabalhava numa escola, uma pessoa da limpeza me chamou e disse, professora, lê esse quadro. Aí já era 5 e pouco, os alunos já tinham ido embora, e geralmente você fica para ver se não ficou nenhuma criança, porque já aconteceu de fechar a escola e uma criança ficar dentro da escola. Isso é bem fácil de acontecer, gente. Tá? Por que eu coloco essas coisas? Porque isso é responsabilidade nossa também. Tem os inspetores, tem tudo, tá? Mas já aconteceu de fechar a escola e a criança ficar dentro da escola. Dá um maior bafo, né, isso aí. Dá maior confusão, né? Pensa a família maluca, louca, né? Onde é que está a criança? Dentro da escola. Menos mal, né? Ela disse, professora, lê isso aí. Eu olhei o quadro e disse, mas o que tem de errado? Olha ali quantas palavras erradas tem. A palavra silêncio escreve com quê? Com S, né? Silêncio. A professora tinha escrito com C. Aí eu levei o caso e depois eu fui observar, porque não era eu que olhava os cadernos dela, os planos dela, isso faz o que, uns 15 anos atrás, por aí, uns 12 anos atrás. Gente, ela escrevia tudo errado e ela não era disléxica. E, além de tudo, ela era uma professora, né, fraquinha. Então, a partir daí, a prefeitura fez concurso com questões objetivas, discursivas. E a primeira prova discursiva de 10 mil participantes do concurso, 100 acertaram a prova discursiva, a questão discursiva, que era fazer um bilhete para pais. Gente, vocês sabem fazer bilhete?
Bilhete tem um padrão. Tá? Então, fiquem espertos. Representantes da comunidade. Então, ter os parceiros lá. Qual é a tarefa dos pais, da família, a responsabilidade, a família, a formação do aluno, trabalhar com os professores, com os pais, com a docência. A família é uma instituição formadora de seres humanos, responsáveis pela socialização. Tá? Tem que chamar a família para a responsabilidade. Aqui, até o século XIX, a família era responsável pela educação. Hoje, né, a partir do século XX, e o que começou a acontecer? Essa confusão toda. Aqui nós temos que discutir a questão da educação sexual, de política, de religião, orientação moral, para a família delega esse tipo de responsabilidade para a escola, mas não é da questão da escola. Tem que haver um trabalho de parceria. Quais seriam as causas, desses problemas aí? A composição família, qual é a família ideal? Qual é a família ideal? Pessoal, como o casal vive, isso é uma questão deles. Nós temos que chamar atenção para o filho. Eu já tive casos, do marido e a mulher começarem a bater boca, falarem coisas íntimas numa reunião, eu falei, pode parar. Isso aqui não está em pauta. O que está em pauta aqui é o filho de vocês. Se vocês têm problema lá no quarto, eu não tenho nada a ver com isso. Por isso que o psicólogo é uma pessoa que precisa se tratar. Tá? Precisa se tratar, precisa se cuidar, precisa estar bem. Senão ele vai resolver o problema lá do quarto. Um dia eu falei para um pai e para uma mãe, eu disse, o meu foco é o filho de vocês, é a criança. Tá? É a criança. E você tem responsabilidade. Agora, se você e a sua esposa estão com problema, vocês vão se resolver longe da criança, porque a criança não tem culpa. A família, ela tem passado aí por questões de mudanças, de flexível, de modelos familiares, tá? De uniões consensuais, sem filhos, daí adota o cachorro é o filho, a filhinha, tá? Famílias por associações, casais homossexuais, que daí adotam criança, Hoje tem muitos casais, tanto mulheres como homens, que adotam. Eu tenho vários amigos, que adotaram. Eles vão na escola, trabalham muito bem essa relação, sem problemas. O aspecto da dinâmica familiar, é o ambiente em que a criança vive. E que, claro, pessoal, veja bem uma coisa. Quando eu chego e digo para um casal, independente do modelo aqui, e digo, olha, você tem que prestar atenção no seu filho, e os problemas teu e da tua esposa, vocês têm que resolver, Às vezes, o casal precisa falar para a criança, para baixar a ansiedade dela. Mas com jeito, Olha, seja homossexual ou casal hétero, independente. Falar, olha, nós não estamos muito bem, mas você não tem nada a ver com isso.
Porque a criança, ela vai criando uma culpa. E daí ela vai se transformar em quê? Num adulto, né? Num adulto inseguro. Escola versus família. Então, a escola vai trabalhar conteúdos, a instrução, o conhecimento. A família vai trabalhar o quê? O processo de socialização, produção, sobrevivência, desenvolvimento dos seus membros aqui, no plano social, cognitivo e afetivo. Programa de saúde da escola, tá? Então, né, nós temos que pensar aí, fazer um trabalho integrado com as unidades de saúde, tá? Então, é bem interessante, trabalhar aqui numa perspectiva integral, aqui nós temos as equipes nas unidades, você pode... Eu cansei de convidar, né, nós temos a participação das unidades de saúde dentro da escola, de ir lá fazer atividade, o próprio Detran, pessoal de trânsito. Então, você tem muitos parceiros. Olha, se você fizer aí com a Secretaria do Esporte, com a Secretaria da Saúde, com as instituições de ensino, você tem atividade diferente toda semana. Toda semana você tem uma atividade diferente, gratuita ainda, né? Gratuita. Equipes de agente comunitário, adesão. Então, é necessário, através da unidade de saúde, porque essa criança, ela tem um cadastro lá, você ter o perfil sociocultural e também o perfil da saúde desse estudante. Então, as diretrizes do programa da saúde da escola, tratar da saúde integral, da questão intersetorial executada pelo sistema de saúde. Às vezes, a criança pode estar com problema de visão, ela pode estar com anemia, promover a articulação dos saberes, a questão aqui dos agravos da saúde. Sabe, nós temos que saber disso. Entender como se trabalha. Avaliação clínica e psicossocial. Antropométrica, né, os professores de educação física que fazem lá, que medem, verificam o peso, tudo isso. A questão auditiva, nutricional, a saúde bucal, psicossocial, detecção precoce. Por isso que o psicólogo, ele precisa, sim, ter uma abordagem, né, que ele, ao final do curso, tá? Eu acho que o estudante de psicologia, ele deveria de aproveitar, né, e perpassar e estudar a todas as abordagens oferecidas, e ao final do curso, ele fazer lá a sua opção durante o curso e tal, mas lembrar que ele precisa estudar as outras áreas. Aqui, ações de segurança alimentar, promoção à alimentação saudável, é o que eu falo. Eu trabalho numa instituição que tem nutricionista, que tem neurologista, é outra coisa. Mas eu já trabalhei em escola que tinha eu. Eu e a diretora, Eu cansei de colocar a criança dentro do carro e levar para médico. Isso não é papel meu. Ai, não. Limpar uma mesa, não. Eu não posso. Independente do que vocês pretendem seguir na profissão de vocês, coloque uma coisinha na cabeça de vocês. Feliz de quem está aberto a aprender tudo. Tá? Promoção das práticas corporais, né? Então, fazer dança, atividade ativa, a saúde da prevenção, daí como nós já trabalhamos lá, prevenção
primária, secundária, terciária, promoção da cultura, da paz, a prevenção primária aqui, que você pode trabalhar palestra, né? A secundária, o problema já está, daí você já tem que fazer ações mais direcionadas, a terciária aí, que já é complicado, né? Aí o problema já está instalado aqui. A divisão de promoção à saúde, a CIPA, então, né, que é a questão da saúde, né? Segurança aqui. Às vezes, às vezes a escola tem espaço que a criança está, o professor pode sofrer um acidente, tá? Avaliação do ambiente de trabalho, saúde vocal, audiometria. Eu vou ao médico, né, periodicamente, faço exame tudo, de ouvido, de voz, tudo, né? Readaptação funcional, ações de orientação terapêutica, ações de enfermagem, programas. Nós tínhamos uma época, muito tempo atrás, nas escolas públicas, uma enfermeira, técnica de enfermagem. Tá? E se perdeu isso, né? Que pena. Aqui, a formação do campo da psicologia social comunitária. Então, veja bem uma coisa, o psicólogo escolar, ele precisa, né? Ele precisa ter uma abordagem, ele precisa conhecer todo o sistema da escola, e ainda a questão da psicologia organizacional, comunitária e social. Tá? Enquadro teórico, alianças e projetos políticos, tá? O psicólogo comunitário, avaliação de impactos, dimensão epistemológica, que é a questão da saúde, tudo isso, a dinâmica das relações, como eu já falei. A escola é um lugar perigoso, tem que ficar esperto. Tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu vou para o outro slide. Alguém quer fazer alguma colocação? Tá? Então, vamos lá. Muito obrigada, estão entendendo? Nós vamos falar um pouco de uma confusão aí. Ai, tem hora que, olha, a gente tem que rir. Sabe, se ri ou se chora. São os temas contemporâneos ou os temas transversais. Tá? Vocês trabalharam vários aí. Tá? Então, tá uma briga aí, né? Nessa nova proposta aí da BNCC, eles estão trazendo o termo transversal como temas contemporâneos, tá? Bom, o que são temas transversais ou temas contemporâneos? São conteúdos de caráter social que devem ser trabalhados dentro da escola. Então, aqui nós temos, aqui eu trouxe o Parâmetro Curricular Nacional, que é um documento que deu muito apoio à escola, né? Porque quando lá em 1996 foi assinado as leis de diretrizes e bases, tá? O que o Ministério da Educação se deparou? Que ele tinha um documento, mas não tinha uma diretriz. Aí foi criado os parâmetros curriculares nacionais, que hoje nós não utilizamos, entre aspas. Tem muita coisa boa ali. Hoje nós temos a BNCC. Tá? Então, você vai trabalhar a ética, a saúde, o trabalho e consumo, o meio ambiente, a pluralidade cultural, a orientação sexual. Um autor que escreveu muito bem sobre o consumo, quem tiver interesse, leia sobre ele, é o Bauman, o autor lá do livro do Amor Líquido. Eu li alguns artigos dele sobre a questão do consumo. Tá?
Então, aqui na pluralidade cultural, você vai trabalhar aí uma série de questões. Aqui o da BNCC, que é o documento que rege hoje, que eu passei para vocês. O meio ambiente, ciência e tecnologia, multiculturalismo, cidadania, saúde, economia. Ah, uma coisa, né, que o governo tem insistido hoje é trabalhar a questão da economia com as crianças. Eu achei bem interessante isso. Né? A questão do empreendedorismo. Tem lá deixa eu tentar lembrar o que escreveu o livro da Magazine Luiza. Depois eu vou lembrar. Ele escreveu também um livro sobre a criança empreendedora. Então, hoje, nós seguimos a BNCC. A BNCC, por isso que eu trouxe lá, os temas transversais aqui, dentro dos parâmetros curriculares nacionais, que hoje nós não utilizamos mais, mas está lá na escola, é um documento. Particularmente, eu tenho todos aqui em casa, tem muita coisa ali que você pode pesquisar. Hoje nós seguimos a BNCC, que ela vai chamar temas contemporâneos transversais. Por que eles são contemporâneos? São temas da atualidade. Por que eles são transversais? Porque eles não estão diretamente ligados ao currículo. E nós ainda temos o currículo oculto. O que é o currículo oculto? Quando eu dou uma explicação particular para um aluno, quando eu atendo um pai, quando eu converso sobre um assunto fora da aula, né, do que está sendo trabalhado. Pessoal, novas tecnologias na educação. Então, é uma disciplina, né, hoje, que é trabalhada, as aptidões, as análises. Muitas vezes a criança domina muito mais do que o professor. O ensino híbrido. São debates, ferramentas digitais, pesquisa, leitura, exercício, projetos, mão na massa. E o ensino híbrido, uma parte dele é na escola e uma parte dele é em casa. Tá? Mas vai estar lá conectado, pesquisando, vai apresentar projetos. Aqui é a questão do desafio, né, das melhorias na questão dos benefícios aqui da questão da educação híbrida, permite o que? Aulas dinâmicas, acessíveis, flexíveis, colaborativas, daí tem as ferramentas. E aqui tem muita gente fazendo confusão, dizendo que nós estamos tendo aula EAD. Não, nós estamos tendo ensino remoto. O que é o EAD? É uma modalidade de ensino à distância autorizado pelo MEC, que ocorre durante todo o curso. Tem um tutor. Tá? Tem flexibilidade, não se aplica a todos os cursos de graduação. Tem medicina, tem vários cursos aí que não pode ser em EAD. Tá? Ensino remoto. Foi o quê? Uma medida emergencial e temporária, autorizada, toque de caixa pelo MEC, para cumprir. Tá? O docente ministra aulas, substituindo as aulas presenciais. Então, nós estamos no ensino remoto. Gente, eu escuto professor, pedagogo, falar que nós estamos tendo aula EAD. Bom, então, eu trabalhei aqui um assunto contemporâneo, que são as tecnologias, que tem que ser feito pesquisa, tem que avaliar, tem que estudar, tem que verificar, tá? E em relação à tecnologia, pessoal,
Você pode criar vários projetos. Eu trabalhei numa escola que eu e uma professora, nós desenvolvemos um projeto conscientizando os pais sobre o uso da internet. Que site usar, e foi muito gratificante. Uma outra coisa que eu vou dar uma dica para vocês. Às vezes você adentra na escola e você, acho que foi o Fábio até que perguntou na aula passada, às vezes você, nem todas as professoras ou todos os profissionais daquela escola aderem à tua proposta. Mas você pode desenvolver o projeto com uma turma, com 2 turmas, um professor, com 2. Não faz mal. Não tem problema. Nós não estamos preocupados com quantidade, mas sim com qualidade. Pessoal, a gravidez, eu não vou entrar muito na gravidez, até porque vocês apresentaram na última aula, tá? Eu só coloquei aqui a questão das causas, né? E aqui uma figura, né? Que futuro, sonhos, família, carreira. Falta de diálogo, né? Que foi bem o que vocês trouxeram na aula passada, atividades sexuais precoce, influência da mídia, confusão entre conceito de amor e sexualidade, tá? Né? Isso, qualquer pessoa e qualquer faixa etária, né, às vezes faz essa confusão, né? Falta de informação sobre reprodução. Aqui, né, uma questão complexa, tá? A prevenção de doenças infecto-contagiosas, pessoal. Às vezes a escola, bem o que vocês trouxeram na aula passada, convida o médico, tá? Convida o médico, daí o médico vai lá e diz que tem que usar camisinha, que não sei o quê, e acabou. E vocês sabem, né? Que o maior problema hoje de doenças infecto-contagiosas, principalmente as sexuais, está nos jovens e nos idosos. Bem complicado aí, né? Nós não estamos falando só dessas, né? Tem outras aí. Então, trabalhar, né? Trabalhar as doenças. Hoje nós temos aí, né? O próprio Covid, e tantas outras aí. Algumas causas, né? A questão da depressão, tá? Então, trabalhar aqui a questão. Não sei por que sumiu esse slide. A questão aqui da depressão. As questões familiares, os traumas, o envelhecimento, o álcool, a droga, pensamentos ruins, falta de interesse, alteração de peso, dormir muito ou ter dificuldade para dormir, falta de energia, culpa, pensamentos suicidas. Então, isso também é um tema que tem que ser trabalhado dentro da escola. Tá? A questão da automutilação, ansiedade, tá? Aqui, né, a tensão, a depressão, a insegurança, o medo. Então, muitas vezes, a escola, ela fica muito mais na questão do processo de aprendizagem. Aqui, a questão dos transtornos. Então, veja bem uma coisa, eu já trabalhei isso com vocês lá na frente. O que é dificuldade de aprendizagem? O que é dificuldade de aprendizagem? O que é transtorno e o que é deficiência? Então, aqui eu estou falando dos transtornos.
Dificuldade é quando o estudante não tem um laudo, nada, e ele tem uma dificuldade numa área específica. Transtorno é quando tem um laudo. Pode ser descalculia, que é a questão da matemática, a disprasia, que é uma questão da coordenação, a dislexia, que é uma dificuldade na linguagem, na escrita, que acaba também trazendo uma dificuldade na leitura, a disfasia, que é uma dificuldade em encontrar palavras. Pessoal, olha, tem pessoas que leem e elas omitem palavras. Tá? Desortografia, dificuldade na ortografia, disgrafia, dificuldade na escrita. Aí nós vamos ter déficit de atenção, hiperatividade, tá? Bom, aí tem vários temas, a questão da ética, a questão do bullying, a questão de relacionamento, namoro. Tá? Uma coisa que às vezes a escola não trabalha mais, né? Que a escola não trabalha mais, né? Ela... Pensei que tinha algum aluno perdido aqui, não. É a questão do namoro. Deve ser discutido também, criar rodas de conversa, né? Que também é uma questão bem complicada. Os adolescentes sofrem, né? Se apaixonam. Bom, pessoal, algumas ferramentas para vocês trabalharem. Uma delas é o ciclo do PDCA, tá? Que é o agir, o planejar, o checar e o fazer. As escolas trabalham muito com o PDCA, que nós chamamos de plano de ação. Então, qual é a ação corretiva? O que eu preciso trabalhar? O que eu tenho que checar? O que eu tenho que acompanhar? É um estudante? É um professor? É uma sala de aula? É uma família? O que eu vou fazer? Como que eu vou planejar? Tá? Eu acabei esquecendo, acho que eu não coloquei aqui. Eu não coloquei aqui, mas vocês podem pesquisar. É análise de SWOT também. Análise de SWOT é muito bom. Aí tem as dinâmicas de grupo, que eu também não trouxe, que você pode utilizar. Tá? Solução de problemas. Tá, qual é o problema que nós temos? Então, você vai fazer lá uma reunião participativa, ou com as famílias, ou com os professores, ou com os funcionários da escola. Qual é o problema que nós temos? É desunião, falta de trabalho em grupo. Outro dia eu fui participar de uma reunião de uma escola, que a diretora colocou assim, porque aqui não há trabalho em equipe. Daí uma professora colocou assim, não, mas eu trabalho em equipe. A outra, não, mas eu faço esse projeto com não sei quem. Na realidade, tem. Às vezes, você não tem um trabalho de equipe na totalidade, mas você tem subequipes. Então, não é que não tem. Talvez não está organizada do jeito que aquela gestora gostaria. A solução de problemas, aqui, o pensamento criativo, habilidades para adquirir novos conhecimentos, a cooperação, a comunicação, trabalhar com avaliação de desempenho, avaliação por competência. Você pode fazer pesquisa de clima organizacional. Aqui eu também acabei não trazendo, mas você pode trabalhar a questão aqui dos estilos de aprendizagem. Mediação de conflitos. Então, isso nós trabalhamos muito dentro da escola. Como que eu vou atuar?
com cooperação, com justiça, com convivência, procurar ter um grupo sincero, aberto, alegre. Eu trabalhei um tempo numa escola que tinha um professor que tocava violão. Então, não era todos os dias, mas umas 2 vezes por semana, ele recepcionava todos os funcionários e todos os estudantes tocando violão. Então, às vezes, claro, você sai de casa cansada, chega lá, tem uma musiquinha, aquilo já vai, você já vai caindo no embalo. Tá? Aqui, a questão da inclusão, observar como que essa escola é. Essa escola é de exclusão? Ela é de separação? Ela é de integração? Ou ela é de inclusão? A exclusão, esses são os bons, inclusive dentro da questão dos funcionários. Separação, separa. Ela integra, mas não existe uma inclusão entre funcionários, alunos. Tá? Aí entra em todo o processo da inclusão. Pessoal, aqui, alinhar o modelo de pesquisa, que eu coloquei como cliente, O estudante tem muitos teóricos, filósofos, pedagogos, psicólogos escolares, tá? Que criticam muito essa questão de você chamar a família, o estudante, como cliente. Mas não deixa de ser um cliente. Eu não sou nem contra nem a favor. Tá? Mas, às vezes, quando você coloca o estudante como cliente, talvez você atenda melhor. Assessorar aqui na implantação, gerar resultados, realizar pesquisas, preparar a questão da empresa. A escola é uma empresa. E eu penso muito nisso, que talvez, se as escolas públicas fossem olhadas mais como uma empresa, talvez elas apresentariam mais um modelo mais adequado. Coloquei isso aqui como uma reflexão para vocês. Uma vez eu fui assistir uma palestra do ex-dono do Positivo, e ele colocou para os pais: vocês são meus clientes. Agora, se vocês não seguirem o modelo definido aqui dentro, seus filhos são convidados a se retirar. Bom, Escola da Ponte. Agora que eu trouxe aqui alguns modelos de escola. Então, a Escola da Ponte é uma escola de Portugal, onde tudo é definido com os estudantes, não existe divisão de série, cada um numa sala, é uma sala enorme, cada um está no seu tempo, cada estudante escolhe aqui um professor, então é uma pedagogia aqui aberta, tá? O projeto Âncora, tá? Quem tiver oportunidade, assista os vídeos, é muito interessante, tá? É uma escola que cada estudante escolhe um lugar para estar estudando, então, muito bom, tá? A abordagem Reggio Emília, nós temos aqui algumas escolas em Curitiba, a Unileu tem uma escola infantil que tem a abordagem Reggio Emília, tá? Que é um trabalho aí também de participação, trabalha os 5 sentidos, trabalha a vivência.
E tem aí várias escolas e projetos inovadores, né? Com salas de sensações, com laboratórios de convivência, tá? Enfim. E aqui eu deixei 2 livros aí de referência para vocês. Pessoal, em relação à nossa aula, era isso, né? Eu queria ver com vocês se tem algum assunto que, de repente, eu deixei de falar, tá? Que, de repente, eu deixei de falar para vocês, que ainda dá tempo na próxima aula de eu discutir ainda com vocês. Vai que alguma coisa que vocês gostariam de ver dentro da escola. Eu vou passar para vocês o procedimento para vocês na próxima aula, não posso esquecer, quando vem uma queixa que o professor traz, a queixa de que aquele estudante não está aprendendo, tá? Eu coloquei lá para vocês alguns documentos, eu não lembro se foi na aula dessa semana ou da outra, de observação, de como que você vai fazer a observação, acompanhamento. Se você adentrar lá no dia a dia da educação do Estado do Paraná, você vai ter tudo que é documento lá. Eu preciso fazer uma reunião, né? Eu preciso fazer uma reunião com pais, tem um modelo. Eu quero fazer uma observação, tem um modelo. Eu quero verificar, levantar a hipótese que aquele estudante tem um déficit de atenção e hiperatividade, tem um documento. Então, o dia a dia da educação tem muito documento, muita coisa. Ok? Pessoal, alguma questão? Como foi a aula? Alguém gostaria? É bem isso, é uma gama inesgotável. Gente, olha essa aula de hoje, eu levei acho que umas 4 horas pensando. É bem isso. É muito assunto. Tá? É muito assunto. Tem muita coisa para fazer numa escola. Você pode montar clube de mães. Eu vou trazer algumas ideias para vocês na próxima aula. Por exemplo, eu tinha clube de mães, tá? Clube de mães. Elas estão lá fazendo crochê, estão fazendo tricô. Aí você aproveita aquele momento para ir lá bater um papo com elas. Sabe, colegas, eu vou dar um depoimento para vocês. Eu sou muito de ficar no portão da escola. Hoje, lá na PAI, eu não preciso mais fazer isso, porque tem um grupo que faz, o que eu falo, né? A PAI só falta alguém para puxar a tua cadeira, né? E a menina que me ajuda, às vezes ainda, professora, a senhora quer que eu puxe a sua cadeira? Eu falo, não, por favor, né? Pode deixar que eu puxo. Eu não gosto, né? Eu gosto de fazer. E ela diz, professora, não tem nada para fazer. Não, fica aí, vamos tocar o barco. Então, né, eu já vi muitas mães arrebentadas, né, gente? Muitas mulheres. Chegam no portão, trazendo seus filhos sozinhas, destruídas. E, às vezes, você é um modelo, você está lá na frente da escola, com o seu jaleco, porque eu uso jaleco, com o seu jaleco, modelo lá, às vezes, você acaba sendo um modelo. Você é um espelho. Quantas mães
que às vezes nós atendíamos e elas melhoravam a sua autoestima, como homens também, né? Não vamos ser contrato. Ah, tá, já vou responder. Então, assim, ó, quantos homens também, às vezes arrebentados. O contrato com escolas públicas, não, nem sempre. Não. Existem os contratos temporários. Tá? Por exemplo, a prefeitura tem contratos, tá? E o Estado também, né? Bom, eu não me vejo em outro lugar, né? Eu acho que escola é uma coisa assim que não. Sempre tem novidade. Sempre tem novidade. Prof, me tira uma dúvida, por gentileza. Muitas instituições estão cogitando aprovação automática em 2020 para todos os estudantes para tentar conter uma. Olha, Daniele, veja bem uma coisa. Não vai ser uma aprovação automática. Tá? Não vai ser uma aprovação automática. Isso aí vai ser discutido, cada caso vai ser discutido, tá? Nenhuma secretária da educação, nem o secretário da educação, e muito menos um diretor de escola, tá? Nós mesmo, dentro da própria PAI, tá? Que nós trabalhamos, isso aí não procede. Tá? Isso aí é gente querendo ferver, tá? Ferver. É aquilo que eu falo. Nós temos que cuidar o que nós criticamos. Nós mesmos, dentro da PAI, que hoje as escolas especializadas, elas são escolas. Quer ver? Deixa eu pegar aqui certinho o documento para eu não mentir para vocês. Escola especializada escola fundamental na modalidade da educação especial. Nós utilizamos o currículo do ensino fundamental. Só que, claro, né, pessoal, eu tenho lá um estudante com 9 anos, ele está no 2º ano, com uma deficiência, ou com autismo, ou com uma deficiência intelectual moderada para severa, é claro que ele não vai acompanhar o conteúdo de um 2º ano, mas nós fizemos o quê? Adaptações e flexibilizações, tá? E nós vamos ter que comprovar isso. Senão ele não passa. E é um monte de documento que o Estado e o município estão pedindo. Você tem que comprovar com a atividade, que a família deu retorno com a atividade tem que estar corrigida, salva num drive. Esse drive está indo para a Secretaria da Educação, com todo o roteiro da aula, com as fotos. A família que não mandou as fotos do estudante, todas as atividades que esse estudante fez vão ser fotografadas e vão ser postadas nesse drive. Vai ter uma equipe lá na secretaria avaliando, tá? Inclusive, está se cogitando que a parte administrativa das escolas não vão ter férias em janeiro. Então, nós estamos assim, os cabelos assim, Então,
Se aquela gestora, aquela pedagoga, aquela diretora levou a coisa meio assim, vai ter que prestar conta. Nós recebemos várias orientações, vários vídeos, relatórios, avaliações, tudo isso. A escola absorve o profissional de educação e o psicólogo por todos os lados, exatamente. Então, é o que eu falo. Para você ser, né? Eu tenho muitas colegas que se formaram comigo há anos atrás, tá? Há anos atrás, que elas não querem nunca uma instituição. Porque, não, isso absorve, Mas eu não troco, né? Eu até atendo alguns casos, bem pouco. Mas eu não troco instituição por clínica. Mas cada um tem um centro de interesse, né? Ok? Então, a coisa não é bem assim, não. Tá? E o ratinho, ele tá bem bravo. E ele tem algumas razões aí. Como diz o bom português, a cobra vai fumar. Quem não fez, Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, Se lógico, eu quero que a escola volte, não tem como, né? Eu acho que nós temos que, em uma hora, nós vamos ter que voltar para o presencial. Porque, principalmente os pequenos e os grandes também, quem não gosta, quem vai para o presencial, porque não se identifica com um ensino remoto, EAD ou híbrido, sei lá, tá? Mas, eu vejo que deu muito resultado. Eu tive muito retorno de vários pais, assim, através de orientação e atendimento, tá? Muito resultado. Eu dizer que não deu resultado nenhum, que o estudante não aprendeu, sabe? Eu acho que tem gente aí que quer ferver. Que quer ferver. É o que eu falei lá no início da aula. Lá no início da aula. Nós temos que ter ética, ter respeito. Agora, o professor que levou o negócio no oba-oba não vai ficar em lugar nenhum. Pessoal, mais alguma questão? Ana Valéria, tem que amar muito? Tem que se apaixonar, né? Bom, pessoal, eu vou interromper aqui,